Esse copo daqui uns dias vai estar ou assim ou assim. E nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e por que as pessoas chamam essa combinação aqui de filtro. Como que acaba atuando na energia do local onde ele é colocado. Faz 3 anos que eu tenho a prática de manter na porta da minha casa um copo desses e eu vou te contar nesse vídeo a minha observação e também o que eu descobri em outros vídeos aqui do YouTube referente a esse filtro. E aí você pode decidir se quer fazer ou não. Meu nome é Gisele, esse é o canal Mais Que o Espelho, em que eu ajudo a explicar e evitar frustrações, utilizando uma série de técnicas. E hoje o vídeo é sobre limpar a energia do ambiente e a maneira que eu considero mais simples de ser feita, mas que não é a única, nem é 100% da energia, é esse filtro aqui. E por que eu estou te dizendo que não é 100%? Imagina que você coloque num lago ou numa bacia que a água está parada, que você jogue uma pedra. Você concorda que essa pedra, ao cair, vai fazer um movimento que a água vai criar ondas até a margem e depois voltar? Pois esse mesmo movimento nós também criamos toda vez que falamos que estamos presentes num ambiente. Nós emanamos uma energia e as outras pessoas e os objetos emanam também a sua energia. Então, num ambiente em que de repente as pessoas brigam, essa briga ela vai reverberar, vai aos poucos grudando, principalmente onde tem madeira e nas paredes. Com o tempo, a pessoa nem sabe porquê, mas só por estar naquele ambiente, acaba sentindo uma irritação e uma predisposição para brigar. Por quê? Tudo no universo tende ao equilíbrio. Então, se você está numa energia boa e entra num ambiente que está carregado pelas brigas que aconteceram ali, essa energia da briga vai acabar querendo se compensar com a tua energia boa. O contrário também acontece. Se você está com uma irritação muito grande e entra num lugar que transmite paz, que a energia está alta, naturalmente você vai ficar mais em paz. Esse é um nível de, digamos assim, de energia da forma como ela acaba ficando no ambiente. Então existe aquela que entra conosco, que é pelos ambientes que nós estamos, pelas situações que nós vivemos, e a outra que está ali impregnada já na matéria, mas que também exerce uma influência sobre nós. Esse filtro aqui, ele é feito para essa energia que a gente carrega conosco. Tanto que eu coloco atrás da porta da casa, porque toda vez que passa alguém que está chegando da rua, o que tiver carregado vai filtrar nesse copo. E é interessante que na época em que se ficava em casa, né, eu aqui saía uma vez por semana só para ir no supermercado e voltar. E naquela época, o filtro, ele simplesmente ficava igual. Aqui embaixo tem sal grosso e esse sal grosso ele vai se diluindo com o tempo nessa água que tem uma erva junto. Então, eu boto a água e completo mais ou menos um dedo com sal grosso. Quando a energia não está carregada, pelo menos pela informação que eu encontrei em diferentes vídeos do YouTube, significa
ficar igual, o sal vai desaparecer porque ele eventualmente já cumpriu a sua função, diluiu todo na água, troca fora, faz outro filtro. Agora, quando a energia está muito carregada, está negativa, por alguma razão, essa energia ela acaba sendo uma interferência externa e isso faz com que o sal suba pelo vidro, inclusive venha para o lado de fora. Peguei uma faca aqui, quero ver se eu consigo te mostrar, ó, tá vendo? Tá saindo bastante sal que tá aqui do lado de fora, ó. Acho que dá para ver aqui no vídeo, na hora de montar, eu tive que pôr a câmera um pouco afastada. E é interessante, ó, sempre tem umas falhas, o lado que fica próximo à parede é o lado que forma menos sal. E o lado por onde passam as pessoas tem mais sal. E aqui dentro tá bem grudado, ó. Acho que aqui dá para ver que o sal criou uma camada. E isso aqui, na internet, é consenso que quando acontece isso, é sinal que o filtro realmente funcionou. Tem uma outra situação que não aconteceu comigo agora, mas que no início, quando eu não sabia muito bem a quantidade exata de sal para colocar, eu percebia que o sal grosso, sem diluir, subia e ficava na superfície, como se fosse uma nata. Então ficavam várias bolinhas de sal grosso fechadas ali boiando e o restante, quando ia evaporando a água, acabava formando um anel em volta do copo. Essa situação eu já consigo explicar melhor. Se eu coloco sal demais, chega uma hora que a água não tem mais como diluir. Então ele acaba, o sal subindo e fica marcado no vidro porque evaporou a água. Nesse caso, foi porque eu não fiz o filtro bem feito. Então, se isso acontecer com você, coloque menos sal da próxima vez. E para a energia que fica presa na parede, presa nos móveis, eu utilizo a radiestesia. Tem vídeo aqui no canal em que eu explico, inclusive é bem interessante. Agora, quando formou essa quantidade de sal aqui do lado de fora, o apartamento tinha ficado alguns dias fechado e isso fez com que acabasse criando essa crosta. O que eu observei? Dependendo do lugar ou das pessoas que acabam entrando em casa, às vezes em 3 dias eu preciso trocar esse filtro. E quando era sempre as mesmas pessoas dentro de casa, sem precisar sair, o filtro praticamente parecia que não estava filtrando nada, porque não vinha energia de fora. Se o apartamento fica fechado, né, ou a casa fica fechada sem arejar, se tem gente entrando e saindo a toda hora, esse filtro às vezes tem que ser trocado quase que diariamente. E para as paredes e para os outros objetos, eu acabo utilizando a radiestesia. Inclusive, aqui em casa, eu comecei a fazer a limpeza dos móveis. Porque, como qualquer limpeza, não adianta achar porque limpou hoje que amanhã não vai pegar pó ou não vai ter algum tipo de contaminação. Isso acontece, sim, também com esse tipo na limpeza energética. E o meu convite é que se você está tendo problemas dentro de casa, e esses problemas podem ser brigas, confusões, discussões com vizinhos, muito sono quando chega em casa sem que tenha havido o desgaste físico equivalente durante o dia, ou até mesmo toda hora queima equipamento, toda hora tem pia ou algum lugar pingando água, tudo isso indica que há necessidade de uma limpeza energética. E para esses casos é com radiestesia. Esse filtro aqui não vai funcionar. E você deve estar se perguntando, mas Gisele, como é que faz esse filtro?
É bem simples. Use sempre apenas vidro. Então, por exemplo, eu pego uma jarra de vidro, encho de água e coloco um ramo de alecrim. Deixo esse ramo de alecrim por uns 40 minutos mais ou menos. Passou 40 minutos, tiro o ramo de alecrim, coloco nos copos limpos e preencho com pelo menos um dedo de sal grosso. Tá pronto o filtro. É simples assim. Eu coloco esse filtro na porta da minha casa, atrás ali que não atrapalha ninguém. Se você tem pet, tem que dar um cuidado, porque pode ser tanto gato quanto cachorro e acabe dando uma virada, então encontra um outro local próximo à porta, porque o prejuízo vai ser molhar ali o chão, dependendo do piso que você tem, pode estragar, mas é água com sal. Se eles beberem não vão gostar e não tem nada de diferente aqui, água com sal e talvez um aroma muito superficial de alecrim. Eu deixo também nas peças da casa em que eu não tenho plantas, porque para mim as plantas em si também ajudam na limpeza do imóvel, do lugar que está. Então, em relação à limpeza energética dentro de ambientes, a minha recomendação é que você tenha esse filtro, mas que não fique apenas nesse filtro. E de tempos em tempos, dependendo da energia do lugar que você mora ou que você trabalha e também da energia das pessoas que frequentam o lugar, é preciso fazer uma limpeza mais profunda com a radiestesia. Eu não preciso, para fazer essa limpeza, ir até o seu endereço. Essa é uma das grandes vantagens da radiestesia, mas está explicado num outro vídeo, não vou tomar o seu tempo em relação a isso. Aqui era para contar em relação ao filtro. Praticamente todos os vídeos que você vai encontrar no YouTube falam sobre isso, mas eu acho que essa parte aqui de mostrar o sal grudado no copo e de falar que existe sim a possibilidade de se colocar sal demais, do sal vir para a superfície, e esse vir para a superfície não significa o mesmo desse aqui que é o sal para fora, mas sim um filtro feito da forma errada. Isso eu considero uma informação que você não vai encontrar nos outros vídeos. Qualquer dúvida que você tenha, ou se você conhecer uma outra forma mais simples do que essa para limpar a energia dos ambientes em que você está, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Essas dicas eu sempre passo para as pessoas quando eu estou atendendo, e fica aqui embaixo também o meu WhatsApp, caso você queira fazer uma limpeza energética mais profunda na sua casa. Esse era o recado de hoje. Aguardo você no próximo vídeo. Deixa um like, assina o canal. Até breve.